Pessoal, bem-vindo à segunda aula. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou começar essa aula de hoje aqui com algo que particularmente eu sou apaixonado. Várias vezes que eu fui pregar em igrejas fora, eu usei isso aqui para pregar. Então, presta muita atenção nisso aqui, que isso é transformador para a gente entender, primeiro, a nossa jornada como cristãos dentro da igreja. Tá? E a partir dali a gente vai conversando um pouco mais sobre aquilo que a gente falou na primeira aula e, enfim, abrindo um pouco mais essas questões. Bom, vamos lá. Essa aqui é a nossa jornada como cristão, tá? Dentro da igreja. Então a gente chega aqui primeiro como explorador. Tá? Então a gente vem aqui para a igreja para explorar o ambiente. Alguém convidou a gente, esse Jesus que transforma, que transformação é essa que pode acontecer na minha vida e tudo mais. Então a gente chega aqui como explorador. Quando a gente chega aqui, a gente se depara com Jesus, com Cristo. A gente ouve uma música relevante, a gente é recebido de uma forma relevante, a gente ouve uma palavra relevante que toca o nosso coração. E essa cruz eu chamo de cruz da graça ou cruz da salvação. E essa cruz nos atinge, Jesus nos atinge, e a gente ultrapassa essa cruz e nós nos tornamos uma nova criatura. A gente se torna uma nova criatura, tá ali, recebe o Espírito Santo de Deus, a gente tem uma nova natureza ali com a gente, e beleza. O próximo passo que a gente dá não tem nenhuma barreira. São passos para o crescimento espiritual. Vindo na linha da cultura que a gente conversou já, então eu começo a me conectar com pessoas, a investir tempo com Deus, a servir em comunidade, a viver uma vida generosa. E pouco a pouco, girando e crescendo em torno desses valores, eu entro nos passos do crescimento espiritual. A armadilha disso aqui é achar que a nossa vida com Deus e com a igreja acaba aqui, nos meus passos do meu crescimento espiritual. A verdade é que existe uma outra barreira a ser ultrapassada. E essa outra barreira a ser ultrapassada é uma outra cruz, em que a gente se depara com ela na nossa jornada de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Você pode chamar essa jornada também de jornada de santificação. Tem vários nomes para a gente dar para isso. Mas existe uma outra barreira que é uma cruz. E essa cruz é a cruz da rendição. É quando você se rende, quando você morre para você e você começa a viver para Cristo. E você passa a ter a vida centrada em Cristo. E aí aqui para você já não importa mais se o tipo de música da igreja me atende, se as estratégias que a igreja usa hoje me atendem, ou se o tipo de palavra atende à minha necessidade, porque agora não é mais sobre você, sobre a tua necessidade, mas é sobre através de você e o que você tem para a vida do outro. Para você ser uma ferramenta e um instrumento nas mãos de Cristo. Então essa pessoa aqui entendeu exatamente quem é Cristo, entendeu exatamente o que é igreja e o que é ser igreja, o que é ser cristão, tá? Então, essa aqui é a nossa jornada. Isso aqui é um passo a passo. E aí vamos entender agora, no auditório no final de semana da igreja, ou se você não vai chamar de auditório, dentro do templo, lá, que a gente está no final de semana, nas nossas igrejas. Quem é, já dei a dica aqui, sem querer, quem é a pessoa mais importante dali de dentro? Uma vez foi muito engraçado, eu estava falando para a igreja esse exemplo, e aí eu perguntei, quem é a pessoa mais importante aqui desse lugar? As pessoas, Jesus! Aí eu, sim! Mas estou falando das pessoas do auditório aqui, que estão sentadas aqui. Quem são as pessoas mais importantes? É que não conhece Jesus ainda. A gente inverte completamente a lógica. A gente trata como mais importante quem? Aquelas pessoas que estão na igreja há mais tempo. Certo? Aquelas pessoas que podem se chatear se você fizer alguma coisa. Se você tocar Bon Jovi, que nem eu fiz. Volta, se você não viu a aula anterior, volta lá que eu expliquei que foi isso, tá? E a gente tem que entender que a nossa maior preocupação no final de semana é fazer de tudo para que essa pessoa aqui
tenha uma experiência agradável, uma experiência boa e ela se encontre com Jesus ali. O problema é que muitas vezes a gente coloca barreiras à pessoa mal recebida, o tipo de ambiente não é confortável, não é agradável para a pessoa. Várias barreiras que a gente coloca no meio do caminho, o tipo de música, até o tipo de forma da gente adorar no culto, de ministrar, enfim. Não quero entrar em muita polêmica aqui não, mas porque a gente não tem muito tempo de conversar, eu também não estou vendo o rosto de vocês, mas é importante a gente entender que essas pessoas aqui são o nosso foco, porque talvez essa pessoa que entrou dando a última oportunidade da vida dela para aquele final de semana, para aquela experiência. E se ali ela não conhecer Jesus, e se a gente atrapalhar Jesus nesse processo, no final de semana, talvez essa pessoa tire a própria vida, talvez essa pessoa desista de continuar lutando. Então é uma responsabilidade gigantesca. Então essa pessoa é a pessoa mais importante. É a nossa missão de alcançar pessoas para Jesus. Ela está bem aqui. A segunda pessoa mais importante do nosso final de semana. Quem você acha que é? Dora, aventureira. Vai. Quem você acha que é? Muito bem. Não sei se você acertou ou não, mas a segunda pessoa mais importante é a nova criatura. Por que a nova criatura? Porque sem essa pessoa aqui dentro, quem é que vai convidar? Essa pessoa aceitou Jesus há pouco tempo. Todo mundo ao redor dela precisa conhecer Jesus. Ela está com uma sede e uma chama de gritar aos quatro cantos do mundo sobre o nome de Jesus sem medo de nada. Então essa pessoa aqui é a pessoa que mais traz visitantes para a sua igreja. Pode reparar. As pessoas que aceitaram Jesus há pouco tempo são as pessoas que mais convidam. Então se você não tem essa pessoa e essa pessoa na tua igreja, a tua igreja provavelmente não cresce. Não tem decisões. Não tem tantos batismos. Isso porque talvez você não esteja focando nessa pessoa para se tornar uma nova criatura e trabalhar esse ciclo aqui. Tá? Terceira pessoa mais importante. Qual é? É muito bom esse espírito de Dora Aventureira, né? Muito bom isso. Você não viu? Ela tem um dinossauro, sei lá, na tela. Fala, cadê o dinossauro? E ficou olhando para a tela esperando as crianças responderem. Bom, estou tentando fazer isso aqui. A terceira pessoa mais importante é a pessoa com a vida centrada em Cristo. É a pessoa que não se importa em acordar às 6 horas da manhã para montar um campus móvel, trazer equipamento de som, montar tudo e depois desmontar tudo. É a pessoa que chega ali para tocar um instrumento, para ficar com as crianças. Tem 3 filhos, é o caos a semana inteira na casa dela e final de semana está na igreja cuidando de criança mais uma vez. É a pessoa que entende que não é mais para ela, mas é através dela para a vida do próximo. Então essa pessoa vai facilitar o processo dessa pessoa tomar a decisão e se tornar uma nova criatura. Tá bom? E por último, mais importante, essa pessoa aqui. Entenda. É a pessoa que está estagnada. O problema é ficar estagnado aqui. Todo mundo tem que passar por aqui. Mas entendendo que é passar por. Não pode parar na minha preocupação eterna sobre o meu crescimento espiritual. Ela tem que continuar para você ter a vida centrada em Cristo, você se preocupar mais com o outro do que com você. Tá? Essa pessoa aqui que estagnou aqui, que está 10 anos aqui, 20 anos aqui, e se importa mais em ir assistir um culto do que ir prestar culto. Porque assistir culto a gente inventou. O homem inventou. A única coisa que existe é prestar culto a Deus. Então essa pessoa aqui vem assistir culto. Essa pessoa aqui se torna uma crítica. Essa pessoa aqui reclama que o ar está gelado demais. Que o som está alto demais. Que a luz está piscando muito. Que a parede foi pintada de preta. Que a bateria é muito alta. Que a palavra está sendo muito rasa. Que tem que ter mais doutrina nas pregações de final de semana. Está sendo só evangelística. Que... Eu cheguei ao ponto de ouvir pessoas falando: pô, o ruim do meu grupo de conexão é que é tudo de novo convertido. Falei, mano, mas isso é maravilhoso. Você deveria estar celebrando que é um monte de novo convertido no teu grupo. Enfim, a gente realmente mudar de mentalidade. Tá bom? Então isso aqui explica muito sobre, às vezes, a nossa maneira de pensar errada.
e a nossa jornada que muitas vezes para aqui, mas ela deve continuar. E o papel da missão é essa aqui, e o papel dos valores é levar pessoas daqui para lá. É uma jornada de maturidade espiritual. Beleza? Então, isso aqui tem muito a ver com as estratégias, então eu queria abrir um pouco essa parte de estratégias falando sobre isso aqui. E vamos lá para o nosso querido ouriço. Amamos o ouriço. O ouriço ele não é nada mais nada menos do que uma ferramenta de aprovação de ideias. Tá? Então, quando chegarem para você com ideias para a igreja, você vai poder falar, vamos olhar para o ouriço e ver se faz sentido. Tá? O que é isso, gente? É uma estratégia de um cara chamado Jim Collins, que escreve vários livros para empreendedores, administradores e tudo mais. E ele fala como você obter sucesso em qualquer coisa que você faz. Seja uma empresa, seja uma igreja, seja uma organização, uma ONG, qualquer coisa. E ele fala que você tem que fazer aquilo que você faz de melhor, focar naquilo que você faz de melhor, aquilo que você é apaixonado por e aquilo que te traz resultado. Se você fizer o que soma essas três coisas, você focar nisso, você vai obter sucesso. Então a gente começou a buscar e olhar para dentro qual era o nosso olhar para o que a gente faz de melhor, o que a gente é apaixonado por, o que traz pra gente resultado. E a gente começou a ver o que a gente deveria fazer e deveria deixar de fazer, tá? Então, o que a gente faz de melhor? A gente tem que a gente é relevante. Então a gente tem um tipo de culto relevante, músicas, louvores, enfim, relevantes, uma pregação relevante, programações relevantes. Tá, mas relevante é muito abstrato, né? Então a gente colocou um parâmetro. A gente quer que tudo que a gente faça seja relevante para 80% no mínimo das pessoas que estão ali. Pensa numa programação que atinja no mínimo 80% da igreja. E não é 80% de nichos, não. É 80% da igreja toda. As únicas exceções são os geracionais, né? Que é o Kids, os adolescentes e jovens e a igreja toda, depois. Quando a gente começa a pensar nesse nível de relevância, provavelmente o Ministério de Homens atinge no máximo 50%, certo? E programações. Dá para ter Ministério de Homens sem que tenha muitas programações, entende? Não estou criticando o Ministério de Homens e o cuidado a homens e mulheres, não é isso. Mas culto só para os homens, e coisas só para mulheres, retiros só para mulheres, conferências só para homens e tudo mais. Isso tudo, você vai atingir no máximo 50%, não 80%. Faz sentido? Agora, o culto do final de semana, com certeza tem o potencial de atingir 80% ou mais. Grupos de conexão, com certeza tem potencial de atingir 80% mais. Um núcleo de estudo, Universidade CB Rio, com o material online e tudo mais, com certeza tem potencial de atingir mais de 80%. O voluntariado, da mesma forma. E generosidade, através de contribuições, também. Fora isso, já começa a ficar difícil. Depois disso já dificulta, porque é difícil atingir 80% de relevância. Bom, então vamos lá. 80% de relevância. Isso envolve também pensar em qual tema de palavra relevante para 80% do público. E assim vai, tá? Apaixonado por. Nós somos apaixonados por transformação. Pessoas transformadas pelo nome de Jesus, que foram alcançadas por Jesus, tiveram a família transformada, o casamento restaurado, uma pessoa que começa a se conectar com outras, que começa a investir tempo com Deus, que começa a servir ao próximo, que começa a ser generosa. A gente vibra e ama transformação. Então tudo que a gente faz tem que ter potencial de gerar transformação. E gerar resultado. O resultado pra gente vem através de pertencimento. Tá? Então, essa programação gera pertencimento para a igreja? Ou não? Se não gerar pertencimento para a igreja, não é para um ministério, se não gerar pertencimento para a igreja, a gente vai repensar. Então, por exemplo, a líder para não entrar em polêmica de Ministério de Homens e Mulheres, que eu já falei bastante polêmica aí, alguns devem estar com raiva de mim aí agora, nesse momento, não fica com raiva do teu coração não, viu, irmão? Bom,
Então, uma líder de adolescente, vou falar porque eu sou pastor de jovens aqui também, então estou depondo contra mim. A líder de adolescente chegou para mim e falou: Juninho, estava querendo fazer uma viagem com os meninos para o Hopi Hari, em São Paulo. Vou ter um momento com eles e tal, vai ser divertido. Falei, boa, sempre bom trazer ideia. Vamos colocar no ouriço pra gente ver se faz sentido. Será que a gente vai conseguir levar 80% da galera que tá ali, dos adolescentes? Provavelmente não, mas se forçar a barra até dá. Vai, forçar a barra dá. Então aqui até passa raspando. Transformação. Qual é a transformação de vida que vai ter ali naquele momento? Vai ser um momento legal, um momento agradável, divertido e tudo mais, mas transformação? Zero. E pertencimento? Que pertencimento aquilo vai trazer para a CB Rio? Vão levar amiguinhos de fora, mas qual o contato que eles vão ter sobre a CB Rio, sobre ser igreja, sobre... Zero também. Então não tem capacidade de gerar transformação, não gera pertencimento. Líder, então a gente não vai fazer. Simples assim. E não fizemos. E tá tudo bem. Porque ela sabe que existe esse parâmetro aqui. Então a tua liderança tendo noção desse parâmetro aqui, eles já vão repensar antes de propor alguma coisa. E quando te proporem, eles vão entender o teu não. Isso vai ajudar a trazer alinhamento e foco. Lembra? Clareza, movimento, alinhamento e foco. Tá? Então isso ajuda muito a gente a saber o que a gente deve fazer ou não. Aqui na CB Rio a gente tem os 5 valores, como eu já falei, e a jornada de maturidade espiritual. Essa jornada, cada passo, cada nível da jornada, atrelada a uma estratégia. Culto, grupo de conexão, núcleo de estudo, que é a Universidade CB Rio, voluntariado e as contribuições. Não vou ficar mais tempo aqui porque a gente já falou sobre isso, só queria relembrar esse processo que a gente tem aqui, completamente aderente ao que a gente falou sobre o ouriço. Todos eles são relevantes, todos eles geram transformação e todos eles geram pertencimento para a CB Rio. Tá? É isso aqui, por isso que a gente tem essas estratégias aqui. Lembra que a gente falou sobre alvos? Lá na primeira aula também, lá em cima daquela piramidezinha, tinha alvos, para saber se estava funcionando. Como aqui na CB Rio a gente mensura resultados? O valor seguir a Jesus, que é o culto, a gente tem dados de frequência aqui, presencial e online, para a gente saber se está funcionando, se tem crescido. Conectar é o grupo de conexão, a gente vê se tem crescido e como tem se comportado o crescimento dos grupos de conexão. Investir tempo com Deus, frequência, matrículas e visualizações no núcleo de estudo. E a gente mensura se as pessoas têm investido mais tempo com Deus. Óbvio que a gente não vai ter um chip na Bíblia das pessoas que estão lendo a Bíblia, mas é uma aproximação sobre o que a gente tem feito, né? Para ajudar isso. Servir ao próximo, quantidade de voluntários ativos e pessoas se inscrevendo. Generosidade, quantidade de pessoas doando a mais ou a menos. E decisões, que é a missão de dentro. Então, valores e missão. É desse jeito que a gente mensura os nossos resultados. Que a gente avalia se as coisas têm funcionado ou não. E lembrando que os valores norteiam a estratégia. E não a estratégia dita os valores. É desse jeito que a gente enxerga. Alvos. E esse conceito aqui é muito importante, que aborda um pouco de tudo que a gente já falou. Que é sobre a gente também ter foco. Fala de novo sobre a gente ter foco. Que são as margens do rio. Um rio, ele segue numa velocidade, certo? Ele tem uma velocidade ali seguindo. Quando esse rio aqui atinge um momentum, ou seja, quando esse rio aqui atinge uma velocidade, uma aceleração constante, se alguma coisa, por algum motivo, faz essas margens do rio cederem, uma erosão, uma árvore, ou uma coisa cai nesse rio, o que acontece? Para, fica mais devagar e tal. E se a margem não é protegida, também pode acabar formando um outro laguinho ali, um outro lugar. E se nesse laguinho depois não tem mais fluxo, não tem mais... pode se tornar sem vida, porque não tem fluxo, não tem renovação, não tem transformação, não tem... Então o que nós precisamos fazer é selar, é proteger essas margens do rio, para que o rio continue sempre em movimento para uma direção e acelerando sempre.
tá? Então, ano passado, aqui na CB Rio, a gente teve 1.300 decisões de pessoas querendo seguir Jesus. Nesse ano, a gente teve algo em torno de 800 pessoas já tomando decisão de seguir a Jesus. A gente está aqui agora gravando esse vídeo mais ou menos no meio do ano de 23. Então, como a gente fazer pro ano de 2022 não ser uma aberração, em que muitas pessoas tomaram decisão e depois isso não continuar, em que muitas pessoas se conectaram e depois não se conectaram mais. Então, é protegendo as margens do rio, para que esse fluxo, essa velocidade sejam constantes e sempre acelerando, tá? E como que a gente protege? A primeira margem a gente protege protegendo a cultura. Lembra que eu falei que daqui para baixo nunca muda? É um jeito de proteger a cultura. Eu estou falando aqui para vocês, assim, da mesma forma que eu falo aqui internamente na igreja, constantemente, repetindo muito. E uma frase que eu ouvi é: Juninho, se quando você falar sobre cultura as pessoas começarem a virar o olho, tipo, caramba, lá vem de novo, você começou a fazer certo. É muita repetição. Repetição, 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 para as pessoas poderem absorver isso, entenderem isso. E isso é proteger a cultura, tá? E outro lado da margem, para você proteger a margem, é você respeitar o ouriço. Não fazer nada que fira os princípios do ouriço. Seja de top-down, seja de baixo para cima, não permitir que seja feito nada fora do ouriço. Dessa forma você tem clareza, movimento, alinhamento e foco. E isso vai tornar a tua igreja simples, não só simples, mas vai trazer uma igreja que seja relevante e que avance numa aceleração e uma velocidade constantes e na direção correta. Beleza? Então, essa aqui é a parte das estratégias e eu queria falar rapidamente com vocês sobre compromissos de liderança que a gente tem aqui dentro da CBRI e que eu acredito que funciona demais, independente da organização, igreja ou instituição que você trabalhe. São compromissos que transformam a realidade do seu staff, tá? Então, vamos para elas. Os 5 compromissos são, eu vou em sentido anti-horário porque aqui depois vai abrir uma outra janela, tá? Primeiro, amem um ao outro. O que é amar um ao outro? Se eu tive problema com o Elan, o que se espera? O que a CBRI espera de mim? Primeiro, que eu espere o melhor dele. Não acho que ele fez isso para querer me ferrar ou para querer... Eu espero o melhor dele. E a segunda coisa que eu faço é marcar 1 a 1 com ele, para entender exatamente o que aconteceu. Entender exatamente o porquê e ouvir da parte dele. E isso não alimentar nenhuma raiz de amargura ou nenhum problema entre nós. Tá? Então isso é o principal princípio de amar um ao outro. Fazer sempre melhor. Princípio de excelência. Tá? Então fazer sempre melhor é, legal, foi muito bom, vamos celebrar o que foi muito bom, mas agora vamos sentar e conversar sobre como a gente pode fazer melhor da próxima vez. Mesmo que tenha sido impecável, a gente sempre senta aqui para pensar juntos como a gente pode fazer melhor da próxima vez. Fazer sempre melhor. Liderar corajosamente. E aí existe uma tensão aqui entre humildade e confiança, que você tem que trabalhar nela. Tá? Então você tem que ser humilde muitas vezes, outras vezes você precisa ser corajoso e se posicionar. Tá? Mas a frase principal que eu gosto desse lidere corajosamente aqui é: grandes desafios, grande fé, grandes resultados. Grandes desafios, grande fé, grandes resultados. Então, tem um livro que é muito bom, que é Persiga o Seu Leão, que ele fala: se o teu sonho não te assusta, é porque não é um sonho do tamanho de Deus. Porque o sonho que não te assusta é um sonho que você pode realizar com as tuas forças. Um sonho do tamanho de Deus. Você depende de Deus para que aquilo ali aconteça. Então sonhe grande, para que isso demande grande fé de você e para que você atinja grandes resultados. Tá? Se aproprie da cultura. Então, se apropriar da cultura é você fazer daquela missão, não a missão da igreja, mas a missão da tua vida. Alcançar pessoas para Jesus. É você fazer do propósito da igreja o propósito da tua vida. É você fazer dos valores a tua jornada de maturidade espiritual. Isso é se apropriar da cultura. Para que as pessoas vejam em você a cultura acontecendo. E só assim isso vai se tornar uma cultura. Senão vai virar de novo frases de parede. E isso não é o que a gente quer
fazer, porque isso não traz resultado nenhum. E por último, viver sabiamente. E eu vou abrir para vocês aqui o que é viver sabiamente. E esse é o nosso último slide aqui da nossa conversa, tá? Então, existem 3 níveis de sabedoria. Sabedoria divina, sabedoria da igreja, ou da organização, ou do que quer que seja, e sabedoria pessoal. Sabedoria divina. Leia sua Bíblia. Não vou explicar o porquê é importante você ler a sua Bíblia, porque imagino que vocês já saibam que estão assistindo o vídeo aqui. Leiam sua Bíblia. Orem sempre. Peçam sempre a orientação do Espírito Santo para qualquer decisão da tua vida, ou da tua igreja, ou da tua organização. E caminhe com pessoas com a vida centrada em Cristo. Isso aqui tem um mentor. Tá? Tem alguém que você considera mais experiente, mais sábio que você para te mentorear, para te aconselhar. Isso você desenvolve sabedoria divina, dessa forma aqui. Sabedoria da igreja, da CBRio, da organização, o que quer que seja. Primeiro, cultura CBRio. Aprender e viver a cultura da CBRio. Ou isso, entender, aprender, respeitar e propor aquilo que o ouriço permite e viver os 5 compromissos da liderança. Dessa forma você desenvolve sabedoria da igreja. Tá? E por último, sabedoria pessoal, que é você desenvolver competência, química e caráter. Isso tudo passa por uma experiência de autoconhecimento. Você precisa se conhecer primeiro, para você entender o teu nível de competência, o teu nível de química com o próximo e o teu caráter. O grande problema é que a gente acha que a nossa imagem no espelho, o nosso olhar sobre nós, é o que melhor diz sobre nós mesmos. Mas a nossa percepção sobre a gente, a sua percepção sobre você, ela é muito pequena para te definir. Porque quando você se olha no espelho, você vê uma face tua. E você tem no mínimo 3 faces que você não consegue enxergar diariamente. E você precisa de pessoas que você confia e que te amam para falar: Juninho, nas tuas costas não tem algo legal acontecendo. Juninho, o teu braço direito ou a tua orelha tá com algo que não tá funcionando, pode te dar algum problema. Juninho, o teu pescoço aqui desse lado tem algo que pode ser preocupante. Pessoas que te amam, que vão te dar feedback em amor. Então, para isso, desenvolva uma cultura de feedback na igreja, em que as pessoas amam dar e receber feedbacks, para que você possa desenvolver mais autoconhecimento e, dessa forma, maior competência, química e caráter. Gente, falamos então hoje sobre estratégia, que estratégia que faz sentido, que estratégia que não faz sentido, como trazer foco e direcionamento da igreja, porque, numa boa, a igreja tem uma fonte de energia financeira, de voluntariado, de espaço, e se a gente não focar essa energia para o que realmente importa, a gente vai dissipar a energia e não vai conseguir alcançar o resultado que Cristo espera que a gente alcance. Então a ideia disso aqui, quando a gente falou sobre estratégia, foi principalmente de focar no que realmente importa. E sobre a cultura do staff, para que essa cultura que a gente está falando aqui, ela possa descer e que a igreja não se torne um lugar que muitas vezes é hostil de se trabalhar. A gente ouve pessoas que trabalharam nas igrejas e se afastaram depois, ou se traumatizaram com igrejas, ou... Eu amei que a Life Church do Craig Groeschel, que o Craig é fantástico, a igreja ganhou um prêmio de melhor empresa para se trabalhar nos Estados Unidos. Acho que era no nível de até 1000 funcionários, que era, enfim, onde eles se enquadravam. Eles ganharam o prêmio por 2 anos seguidos da melhor empresa para se trabalhar nos Estados Unidos. E a igreja deveria ser isso. Então isso aqui é uma forma de ajudar a igreja a ter um ambiente não só agradável, mas que inspire e transborde inspiração, transborde alegria, transborde convivência, transborde tudo aquilo que Jesus espera de nós como pessoas, como cristãos e como igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo teu tempo aqui. Espero te ver em outras ocasiões. E não se esqueça de, acima de qualquer coisa, ser e viver o reino de Deus onde você estiver. Amo vocês. Até a próxima.